Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de métodos quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou licenciado em matemática, sou especialista em educação matemática, mestre e doutorando em ensino de ciências e educação matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Para aqueles que estiverem acompanhando esta aula via Skype, acompanhe no quadro o e-mail para que você possa acessar. Bom, na teleaula de hoje, nós vamos falar a respeito de função afim e função quadrática. Então, nós vamos começar introduzindo o conceito de função e, ao longo da aula, nós vamos especificando e falando de conceitos da função afim, aquela que pode ser representada, que é representada graficamente por meio de uma reta, e da função quadrática, aquela que é representada graficamente por meio de uma parábola. E são dois conceitos que possivelmente você já tenha visto lá no ensino médio. Bom, então assim eu convido você a darmos início à nossa aula. Então, nós vamos tratar da função afim e a função quadrática, que são duas classes de funções muito utilizadas não somente na matemática, mas também na física, na economia, na engenharia, na administração e etc. Bom, como que eu utilizo função, conceito de função afim e de função quadrática na economia, na administração, na contabilidade? Veja, nós utilizamos essas funções quando nós tratamos do estudo do lucro, da receita, das despesas. Então, são funções que permitem modelar essas situações, tratarmos destes conceitos de um modo matemático. Bom, assim, eu convido você agora a assistir o vídeo de abertura desta aula. Você conhece esses dois? Ops, foto errada. Ah, agora sim! Coiote e Papalégua são dois personagens do Looney Tunes, criados em 1948 pelo gênio da animação Chuck Jones. A dinâmica dos dois é familiar. Coiote está sempre tentando capturar e devorar o Papaléguas. Mas não importa o método que use, ele nunca consegue. E ele sempre tem um plano, os mais esdrúxulos e complexos. Muitas vezes ele conta com o auxílio das invenções da empresa Acme. E invariavelmente esses planos e invenções se voltam contra o próprio Coiote. Eu estava assistindo um episódio outro dia. O Coiote estava usando uma catapulta que atiraria uma pedra e que acertaria o Papaléguas. E eu cheguei à conclusão de que, se ele tivesse ou estivesse disposto a usar conhecimentos em física e matemática, como a função quadrática, por exemplo, talvez tivesse mais sucesso. Quando a sua intenção é lançar um objeto qualquer no espaço, visando alcançar a maior distância possível, na horizontal e na vertical, a curva descrita pelo objeto é basicamente uma parábola. E se utilizasse a função quadrática e levasse em conta aspectos como resistência do ar, distância, velocidade, com certeza o trabalho do Coiote seria muito mais fácil. Mas talvez o Coiote mantenha a mesma estratégia, mesmo depois de se dar mal tantas vezes, porque é um fanático. Nas palavras do filósofo e ensaísta espanhol Jorge Santayana, o fanatismo consiste em intensificar os nossos esforços depois de termos esquecido o nosso alvo. Bom, voltando para a matemática, nessa primeira unidade, você vai estudar sobre a tal da função quadrática e mais. Vem comigo! Nesta primeira unidade de matemática instrumental, você vai relembrar um pouco da teoria de conjuntos estudada lá no ensino médio. Vai aprender sobre o produto cartesiano e plano cartesiano. E vai estudar sobre relações, funções e gráficos. Vai compreender a função afim, conferir os coeficientes angular e linear, além de analisar o seu gráfico. Você vai também ver a função quadrática e seu gráfico, que é uma parábola, e os zeros dessa função. Por fim, vai estudar sobre os vértices, concavidades, extremos e aprender a analisar o sinal de uma função. Em seguida, com a situação geradora de aprendizagem e as 4 situações problema, você vai ter a possibilidade de combinar seus novos conhecimentos a eventos inspirados no dia a dia do mercado de trabalho.
Imagine que você é dono de uma empresa que fabrica bonés. Você então decide utilizar funções e gráficos matemáticos com o objetivo de analisar melhor seus custos, buscar maiores lucros e ser capaz de planejar a expansão da empresa. A cada SP, um novo desafio na administração do negócio surgirá. E para resolvê-los, será necessário aplicar as ferramentas que você estiver aprendendo. E aí, animado para começar? Então acesse o livro didático, as web-aulas e consulte o material complementar. Todos eles no seu ambiente virtual. Também não se esqueça das pré- e pós-aulas, certo? Então, vamos lá e bons estudos! Bom, então você pôde perceber, por meio do vídeo de abertura desta aula, os conceitos que serão tratados. Mas, para que haja uma aprendizagem de fato significativa, é importante que você possua alguns conhecimentos, o que nós chamamos de conhecimentos prévios. Acompanhe no quadro. Então, entre os conhecimentos prévios, é importante que você saiba lidar com as operações matemáticas, aquelas operações básicas de multiplicação, divisão, adição e subtração, com as expressões, sejam elas algébricas ou numéricas, e noções primitivas como conjunto, elemento e pertinência. Pertinência é quando nós falamos que um elemento pertence a um conjunto. Então é importante que você tenha ideia do que seja um conjunto, do que seja um elemento pertencente a um conjunto. Esses, então, são os conhecimentos prévios. Vamos agora conhecer a situação geradora de aprendizagem, aquela situação que irá nortear todo o nosso estudo. Acompanhe no quadro. Imagine que você seja o dono de uma empresa que fabrica bonés. Para melhor analisar os custos e lucros, você decidiu estudar esses números utilizando funções e gráficos matemáticos, buscando uma melhor organização e maiores lucros, bem como um planejamento de expansão da empresa. Então, essa é a situação geradora de aprendizagem que vai nortear todo o nosso estudo. Então, as situações que serão tratadas ao longo da nossa aula terão como base essa situação, uma situação de uma empresa que fabrica bonés e tem, claro, por objetivo aumentar os seus lucros, aumentar a sua expansão. Então, veja, nós vamos tratar de conceitos estatísticos, conceitos da matemática como função afim, função quadrática, a partir dessa situação. E assim eu convido você agora a acompanhar a primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos então conhecer a primeira situação-problema. Vamos imaginar que o preço de venda dos bonés seja de R$ 30 por unidade. Qual a receita obtida com a venda de 10 unidades? Vamos supor que, a partir de balanços financeiros de anos anteriores, chegou-se à conclusão de que, mensalmente, o custo com a produção ele é composto por um custo fixo de R$ 9.000 mais um custo variável de R$ 20 por boné. Nesse caso, com a produção e venda de 750 bonés em um mês, tem-se lucro ou prejuízo?
E se forem produzidos e comercializados 1.200 bonés, teremos o quê? Lucro ou prejuízo? Então, para resolvermos essa primeira situação-problema, vamos tratar do conceito de função e vamos falar da lei de formação de uma função. Acompanhe comigo no quadro. Considere o seguinte exemplo. Considere que em determinado posto de combustíveis, o preço do etanol seja de R$ 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol abastecida X e o valor a se pagar V de X? Perceba que eu estou chamando no enunciado deste exemplo X como sendo a quantidade de etanol a ser abastecida. Mas eu poderia utilizar uma outra letra, não precisa necessariamente ser a letra X. Eu posso utilizar, por exemplo, a letra Q, fazendo referência até a palavra quantidade. Poderia utilizar a letra E para fazer referência à palavra etanol. Então, não se fixe, não se prenda a uma única letra. É importante que você entenda que existe a possibilidade de utilizarmos qualquer letra do nosso alfabeto para representar uma variável. Nesse caso, foi escolhida a letra X por ser mais comum no âmbito da matemática. Chamamos também de V de X o preço a se pagar pela quantidade de etanol a ser abastecida. Mas eu poderia também utilizar P de X, preço em relação à quantidade de etanol abastecida. Isso também poderia variar, eu não preciso necessariamente utilizar a letra V. Acompanhe comigo no quadro novamente. Então, vamos analisar essa situação. Se eu abastecer 0 litros, quanto irei pagar? Irei pagar R$ 2,40 vezes 0, que é igual a R$ 0,00, ou seja, não vou pagar nada. Se eu abastecer 1 litro, irei pagar R$ 2,40 vezes 1, que é igual a R$ 2,40. Se eu abastecer 2 litros, irei pagar R$ 2,40 vezes 2, que é igual a R$ 4,80. Então, perceba a lógica da situação. Para determinar o preço a se pagar por uma quantidade de etanol, eu faço o quê? Considero essa quantidade e multiplico por 2,40. Então, se eu pensar assim, qual o preço a se pagar por uma quantidade qualquer, ou seja, por uma quantidade não especificada? O que eu faço? 2,40 vezes essa quantidade que não foi especificada. Mas aí nós estamos chamando essa quantidade desconhecida do quê? Estamos chamando de X. Acompanhe comigo no quadro novamente. Então, se eu estou falando de uma quantidade qualquer, uma quantidade X desconhecida, eu posso determinar o valor a se pagar. R$ 2,40 vezes esse X. Pronto. Tenho, assim, o que nós chamamos de lei de formação da função, que relaciona a quantidade de etanol abastecida e o valor a se pagar. Nós podemos ainda escrever essa lei de formação do seguinte modo. V de X, e eu leio o valor a se pagar por uma quantidade qualquer de etanol é igual a 2,40 vezes X. Essa é a lei de formação da nossa função. Vejamos um outro exemplo. Uma empresa de táxi cobra pela corrida um valor fixo de R$ 4,85, que nós chamamos de bandeirada, mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Construa a lei de formação da função que retorna o preço f de x para uma distância x percorrida, uma distância qualquer. Então, nós temos que usar o mesmo raciocínio utilizado no exemplo anterior. Mas, nesse caso, nós temos um valor variável e um valor fixo. Como que eu considero esses elementos na construção da lei de formação?
Bom, a estrutura da lei de formação de uma função, da função neste caso, vai ser do seguinte modo. F de x igual 1a vezes 1x. O x é o próprio x do enunciado, né, que representa a distância percorrida. O a é o valor variável da nossa situação. E o b que tem aqui é o valor fixo da nossa situação. Então, pense, qual é o valor variável nessa situação do táxi? O valor variável são os 2,90. Por quê? Porque varia de acordo com a quilometragem rodada. Então, no lugar do A, eu vou substituir por 2,90. E o valor fixo? Qual é o valor fixo da situação? O valor fixo, 4,85. Isso é dito no enunciado também. Então, no lugar do B, eu vou colocar o 4,85. E assim, eu consigo montar já a lei de formação. F de x é igual a 2,90x mais 4,85. Pronto, essa é a lei de formação da nossa situação. Então, perceba que os dois exemplos, eles consideram um valor variável. Esse valor variável, ele deve multiplicar a incógnita, deve multiplicar ali a letra, no nosso caso, a letra x. Se houver um valor fixo na situação, aí você soma na lei de formação. No primeiro exemplo, nós não tínhamos um valor fixo, apenas o variável, que era os 2,40 por litro do etanol. Nesse segundo caso, nós já temos um valor variável e um valor fixo. Então, lembre-se, o valor variável multiplica o x e o valor fixo vai somar. Portanto, f de x igual a, que é o variável, vezes x, mais b, que é o valor fixo. Vamos agora resolver a primeira situação problema. Acompanhe no quadro. Lembre-se de que o preço de venda de cada boné é de R$30. Se nenhum boné for vendido, não há receita. Por isso, 0 vezes 30, receita R$0. Se um boné for vendido, a receita será de quanto? Será de R$30. Por quê? Um boné vezes o seu custo, o seu preço, que é de R$30, então uma receita de R$30. Se 2 bonés forem vendidos, a receita será de R$60. Por quê? 2 vezes 30 igual a R$60. Se X bonés forem vendidos, a receita será de quanto? Então, perceba na lógica da situação. Para determinar a receita, eu considero a quantidade de bonés vendidos e multiplico por 30, que é o preço de cada um. Então, se eu vendo uma quantidade qualquer de bonés, a receita será determinada por 30 vezes essa quantidade qualquer. E aí, essa quantidade qualquer, nós estamos chamando de X. Acompanhe no quadro. Por isso, teremos que a receita para uma quantidade X qualquer de bonés vendidas é igual a 30 vezes X. E essa é a nossa lei de formação. Outro questionamento feito foi em relação ao lucro. Mas, para isso, precisamos determinar a função custo, traduzindo matematicamente a informação. O custo com a produção, ele é composto por um custo fixo de R$9.000, mais, corrigindo aqui, mais um custo variável de R$20 por boné. Então, essa informação foi dada no enunciado da situação problema. Veja que aí é dito o custo fixo e o custo variável. Uma situação bem parecida com a do táxi. Então, nós podemos escrever matematicamente do seguinte modo. C de X, custo, né, em relação ao o custo obtido com uma quantidade X de bonés vendidos, é igual a 9.000 mais 20x. Veja, o valor variável multiplicando o X e somando com o valor fixo.
Então, assim, nós montamos a lei de formação da função custo. A função receita é aquela que nós obtivemos anteriormente, R de x igual a 30 vezes x. A função lucro sempre será determinada pela diferença entre a receita, ou seja, o que entrou, menos o custo, menos o gasto que você teve. Se o valor dessa diferença for um número negativo, teremos, então, prejuízo. Nós caracterizamos, então, a situação como de prejuízo. Agora, se o valor for positivo, teremos lucro. Continue acompanhando no quadro. Por isso, o lucro ou prejuízo é igual a receita menos o custo. Para 750 bonés, nós temos a seguinte receita. Nós consideramos a lei de formação da receita, substituímos lá no lugar do x 750, teremos então 30 vezes 750, que é igual a 22.500. Então veja que só substituímos no lugar do x o 750. Isso tanto na função da receita quanto na função custo. Mesma coisa, no lugar do x substituímos por 750. Nesse caso do custo, nós primeiro multiplicamos 20 por 750 e depois somamos com 9.000. O resultado será 24.000. Então, temos a receita e temos o custo. E agora, o que fazemos? Subtraímos um do outro. A receita menos o custo. 22.500 menos 24.000 é igual a menos 1.500. Veja que o resultado é negativo. Portanto, concluímos que, para a venda de 750 bonés, a empresa terá um prejuízo. Agora, para a venda de 1.200 bonés, o que será que acontece? O raciocínio será o mesmo. Substituímos na função receita 1.200 no lugar do x, então temos 30 vezes 1.200, que é igual a 36.000. O custo, mesma coisa. Consideramos C de x igual a 9.000 mais 20x, e lá no lugar do x substituímos por 1.200. Primeiro multiplicamos 20 vezes 1.200, o resultado somamos com 9.000. Obtemos, então, 33.000. Esse resultado é positivo ou negativo? Ele é positivo. Se é positivo, então temos lucro. Então, a empresa terá lucro para a venda de 1.200 bonés. E assim nós resolvemos a primeira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, na situação 1, faltou ainda nós determinarmos a diferença entre a receita e o custo. Acompanhe comigo novamente no quadro. Bom, nós obtivemos então com o custo o valor de 33.000. O lucro ele é determinado pela diferença entre a receita e o custo. Então, perceba que obtivemos na receita o valor de 36.000 e no custo o valor de 33.000. Então, a diferença é igual a 3.000, que é um valor positivo, e assim temos, então, o lucro. Então, perceba a importância de se determinar a diferença entre
a receita e o custo para verificar se a empresa terá um lucro ou terá um prejuízo. Vamos então agora conhecer a segunda situação problema. Acompanhe no quadro. Você deve fazer uma apresentação contendo A. Um gráfico com os lucros ou prejuízos para cada quantidade produzida, determinar intervalos de produção para os quais há lucro ou prejuízo, e C. O lucro do trimestre com o aumento da produção dos atuais 600 bonés para 1.200 bonés ao mês, com acréscimo de produção de 200 bonés mensais. Então, vamos começar falando da função afim para resolver a situação problema 2. Nós já falamos no primeiro momento a respeito da lei de formação de uma função. E a lei de formação que nós consideramos já era a lei de formação de uma função afim, que é dada na estrutura f de x igual a x mais b. E lembre-se, o a é o valor variável, né, da situação. Ele irá multiplicar o x e o b é o valor fixo. Acompanhe a definição da função afim no quadro. Uma função afim é uma função que vai dos reais nos reais, cuja lei de formação é dada por f de x igual a x mais b, como nós vimos lá na situação problema 1, em que o a pertence aos reais, ou seja, é um número real, não nulo, ou seja, diferente de zero. É denominado coeficiente angular, então o a, que multiplica o x, nós chamamos de coeficiente angular. E o b, que também é um número real, ele é denominado coeficiente linear. Então, lembre-se de que o a de uma lei de formação da função afim, ele não pode ser igual a zero. Agora, o b ele já pode. Então, não tem problema. O b pode ser igual a zero ou diferente de zero. Mas a restrição está no a, naquele número que multiplica o x. Não pode ser igual a zero para que eu esteja falando de uma função afim. Acompanhe comigo no quadro agora a representação gráfica de uma função afim. Então, a representação gráfica de uma função afim sempre é uma reta. Então, sempre que eu falar em função afim, é importante que você associe com a reta, com a sua representação gráfica, e vice-versa. Se você tem diante de você uma gráfica e a representação gráfica que seja uma reta, é importante que você faça a associação direta com a função afim. Acompanhe comigo no quadro outro conceito da função. Bom, então, temos aqui um exemplo de uma função f de x igual a 3x menos 2. Então, vamos fazer o esboço gráfico dessa função. Ou seja, vamos representar graficamente essa função e, claro, por meio de uma reta. Se eu estou falando de uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então, eu posso considerar, primeiramente, o x sendo igual a zero. Eu posso assumir, neste caso, qualquer valor para o x, mas facilita já assumir o x igual a zero. Então, se eu assumo x igual a zero, eu substituo no lugar do x da lei de formação, x por zero. Veja, f de zero é igual a 3 vezes 0 menos 2. F de zero é igual a... Quanto que é 3 vezes 0? É 0. 0 menos 2 é igual a menos 2. Portanto, eu já tenho o primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto A. Então, quando o x é igual a 0, eu tenho que o correspondente y é menos 2. E aqui eu escrevi no formato de par ordenado. Par ordenado porque tem 2 elementos, e par porque tem 2 elementos, e ordenado porque a ordem importa. O primeiro sempre é o x e o segundo sempre é o y. Precisamos de um outro ponto. Como que eu faço para determinar o outro ponto? Vamos considerar agora que f de x seja igual a zero. E lembre-se de que falar f de x ou falar y dá na mesma no estudo de função. Tanto faz falar f de x ou falar y. Vamos considerar então que o y aqui seja igual a zero. E vamos descobrir o correspondente y. Então, eu substituo também na lei de formação,
no lugar lá de f de x, substituo por 0. Teremos 0 igual 3x menos 2. Eu vou só inverter a ordem aqui dos membros dessa equação para facilitar a visualização. 3x menos 2 igual a 0. Estamos mais acostumados a trabalhar com o x do lado esquerdo da equação, não é verdade? Então, 3x menos 2 igual a 0. Vamos isolar o x. Para isso, passo menos 2 para o lado direito. Está negativo, vai passar positivo. Então, 3x igual a 2. Se o 3 está multiplicando o x, então 3 vai passar dividindo. 2 dividido por 3. Então, eu tenho, assim, um outro par ordenado que eu vou chamar de ponto B. Então, ponto B, ele tem os seguintes elementos. 2/3 para o x e 0 para o y. Então, tendo esses dois pontos, eu já posso construir, utilizando o plano cartesiano, o gráfico. Então, veja a representação gráfica. É uma reta. Então, perceba que quando o x é 0, o y, ele é igual a menos 2. E quando o x é 2/3, o y é que é 0. Então, eu tenho os dois pontos. Dados os dois pontos, eu consigo traçar a reta que represente a função afim. Um outro conceito importante no estudo de função afim é o conceito de zero da função. O que é o zero da função? É o ponto na qual a reta cruza o eixo x do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é aquele plano que a gente utiliza para construir, para fazer ali a representação gráfica. Ele é formado por um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Acompanhe novamente no quadro. Perceba que no eixo horizontal nós temos o x e na vertical nós temos o y. Isso aqui é o plano cartesiano. Então, eu tenho que o zero de uma função f de x é o valor x, tal que f de x é igual a 0. O que isso significa? Vamos tratar desse conceito utilizando um exemplo. Facilita. Veja, considere a função afim. F de x igual a 5x menos 10. Determine o zero dessa função, os valores de x para os quais f de x é maior do que 0 e os valores de x para os quais f de x é menor do que 0. Então, vamos partir deste exemplo para que você compreenda o conceito de zero da função e como determinar os valores de x para os quais a função é maior do que 0 e os valores de x para os quais a função é menor do que 0. Então, é importante que você considere a função f de x igual a 5x menos 10. Se eu quero o zero dessa função, o que eu faço? Eu igualo a função, a expressão algébrica a zero. Então, 5x menos 10 igual a 0. Falou em zero da função? Igual a zero a expressão algébrica. E aí nós temos uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo? Passo menos 10 para o lado direito. Estava negativo, passa positivo. O 5 está multiplicando o x. Então, ele vai passar dividindo. Sempre a operação inversa. O que estava subtraindo passa somando. O que estava somando passa subtraindo. O que estava multiplicando passa dividindo. E o que estava dividindo passa multiplicando. Sempre a operação inversa. 10 dividido por 5 é igual a 2. Portanto, o zero da função é x igual a 2. E agora, como que eu determino os valores de x para os quais a função ela é maior que 0 e os valores de x para os quais a função é menor do que 0? Você considera esse zero da função, fixa ele no eixo x, ou seja, no eixo horizontal. E aí você precisa saber agora se a função ela é crescente ou decrescente. Como que eu sei se a função ela é crescente ou decrescente? Se o a, o número que multiplica o x,
for um número maior do que zero, então a função ela é crescente. Se o a for menor do que zero, então a função ela é decrescente. No nosso caso, o a, o número que multiplica o x, é 5. 5 ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo, é maior que zero. Portanto, é crescente. Se é crescente, então essa reta ela vai crescer da esquerda para a direita. Se fosse decrescente, seria o contrário. Ele estaria decrescendo da direita para a esquerda. Bom, os valores que estão acima do eixo x são positivos e os valores que estão abaixo são negativos. Portanto, nós concluímos que para valores maiores que 2, a função ela assume valores positivos. Então, para valores de x maiores do que 2, a função ela é positiva. Para valores de x menores do que 2, a função assumirá valores negativos. E quando for igual a 2? Quando for igual a 2, é zero. Vai estar no próprio eixo x. Bom, agora nós já podemos resolver a segunda situação problema. Acompanhe comigo no quadro a resolução. Primeiramente, para esboçar um gráfico com o lucro ou prejuízo, é necessário construir a função. Então, para determinar o lucro, o que nós temos que fazer? Receita menos o custo. Nós temos que a receita, obtida lá na situação problema 1, era R de x igual a 30x. E a função custo, também determinada lá na situação problema 1, é dada por C de x igual a 9.000 mais 20x. Então, a função lucro é L de x igual a receita, que é 30x, menos o custo, que é 9.000 mais 20x. Perceba que agora nós não vamos subtrair apenas valores numéricos conhecidos. Nós estamos lidando agora com expressões algébricas. Então, 30x menos 9.000 mais 20x. Esse sinal de menos que está fora do parênteses, na frente do parênteses, ele precisa fazer o jogo de sinal com os termos que vêm em seguida. Então, menos 9.000 e menos 20x. O jogo de sinal nós vamos utilizar sempre na multiplicação ou divisão. Sinais iguais, o resultado é positivo. E sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, vamos ao jogo de sinal. Teremos L de x igual a 30x menos 9.000 menos 20x. Então, da primeira linha para a segunda, o que foi feito foi apenas o jogo de sinal com o menos que está na frente do parênteses. Depois, o que nós fazemos? Nós agrupamos os termos semelhantes, 30x com o menos 20x. Por quê? Porque os dois carregam a letra x, os dois estão multiplicando x. Então, eu tenho 30x, tiro 20x, eu vou ficar com 10x. E aí o menos 9.000 eu apenas repito. Então, essa é a lei de formação da função lucro. Vamos agora representar graficamente. E para representar graficamente, nós podemos substituir o x por valores numéricos. Pode ser qualquer valor. Nessa situação, nós só não podemos assumir negativo, porque não faz sentido falar na venda de uma quantidade negativa de bonés. Eu vendo 0 ou mais. Então, aqui nós vamos assumir 400 bonés, 600, 800, 1.000, 1.200 e 1.400. Se eu substituo no lugar do x o 400, então 10 vezes 400, 4.000. 4.000 menos 9.000 menos 5.000. Chego no resultado. Se eu substituo o x por 600, 600 vezes 10, 6.000. Menos 9.000 menos 3.000. Se eu substituo por 1.200, 10x, 10 vezes
1.200, 120 mil. Menos 9 mil, 3 mil. Corrigindo aqui, 12 mil. 12 mil menos 9 mil, 3 mil. E assim eu determino pontos para representar graficamente essa situação. Então, essa é a representação gráfica. Perceba aqui o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Para 800 bonés, temos o correspondente menos 1.000. Para 600, menos 3.000. Para 400, menos 5.000. Para 1.000, 1.000. Para 1.200, correspondente 3.000. Para 1.400, o correspondente 5.000. Uma outra questão levantada é o zero dessa função lucro. Ou seja, a partir de qual quantidade que a empresa terá lucro ou terá prejuízo. Então, vamos considerar a lei de formação da função lucro, L de x igual a 10x menos 9.000, e vamos igualar a zero para descobrir o zero dessa função. Então, igualando a zero, teremos 10x menos 9.000 igual a zero. É uma equação do primeiro grau. O que eu faço? Passo menos 9.000 primeiro para o lado direito, estava negativo, passa positivo. Assim teremos 10x igual a 9.000. O 10 agora está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ele vai passar por outro lado, dividindo. Aqui é importante fazer uma correção. Se o 10 passou dividindo, ele não fica mais aqui do lado esquerdo. Então, nós temos x igual a 9.000 dividido por 10. 10 já passou dividindo. 9.000 dividido por 10, que novamente não tem esse 10. 9.000 dividido por 10 é igual a 900. Então, para 900 bonés vendidos, a empresa não terá nem lucro, nem prejuízo. Se a empresa vender menos que 900, a empresa terá prejuízo. Se a empresa vender mais que 900 bonés, terá lucro. Por isso que o zero da função nos auxilia nessa interpretação. Para 900 bonés, não tem lucro nem prejuízo, vai zerar. Para uma quantidade menor que 900, prejuízo. Para uma quantidade maior que 900, lucro. Vamos agora responder a pergunta C. Com relação ao trimestre, começando lá com 600 bonés vendidos ao mês e aumentando sempre 200. Então, lucro para 800 bonés. Vou lá na lei de formação da função lucro e substituo o x por 800. Qual era a lei de formação mesmo? L de x igual 10 vezes x menos 9.000. Então, substituímos o x por 800. Fazemos isso também para o segundo mês desse trimestre. Substituímos o x por 1.000. E depois substituímos por 1.200, que é o valor do terceiro mês do trimestre. E aqui está faltando um zero, menos 9.000. De onde saíram esses valores? 800, 1.000 e 1.200. Bom, o primeiro mês era 600 mais 200. E aí sempre aumentando 200. 800 mais 200 e 1.000 mais 200 também. Resolvendo, então, cada uma das partes, teremos para a venda de 800 bonés um prejuízo de R$1.000, para a venda de 1.000 bonés um lucro de R$1.000 e para a venda de 1.200 bonés um lucro de R$3.000. Menos 1.000 mais 1.000, zero. Sobra, então, R$3.000 de lucro. Então, assim, nós resolvemos a segunda situação problema e eu convido você agora a acompanhar a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional.
Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Acompanhe comigo no quadro a terceira situação problema. Vocês saíram do prejuízo de quando produziam 600 bonés ao mês e começaram a ganhar dinheiro a produzir 1.200. Seu sócio ficou tão feliz que vocês aumentaram ainda mais a produção, chegando a 2.400 bonés por mês. Com uma boa margem de lucro, agora é seu sócio quem quer convencê-lo a ampliar o negócio ainda mais, aumentando o espaço físico, indo dos atuais 300 metros quadrados para 750 metros quadrados futuramente. Devido aos equipamentos que estão instalados e o terreno onde o galpão se encontra, o plano é aumentar tanto o comprimento quanto a largura em um valor X ainda desconhecido. Como seu sócio não entende tanto do assunto, pediu para que você determinasse a medida X, que deve ser acrescida, e o custo desse investimento, uma vez que se estima o valor de R$ 725,85 por metro quadrado a ser construído. Para facilitar todo o processo, você pode se focar em responder as seguintes perguntas. Que função relaciona a medida X e a área total do galpão, incluindo a atual? E qual função relaciona X com o valor do investimento? Quais os gráficos dessas funções? Qual medida X proporcionará uma área total de 750 metros quadrados? Então, neste terceiro momento, nós vamos utilizar o conceito da função quadrática, que irá nos auxiliar na resolução. Acompanhe comigo no quadro a definição de função quadrática. Uma função quadrática é aquela cuja lei de formação é dada pela expressão f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Então, perceba a diferença da lei de formação da quadrática para a função afim. A função afim era f de x igual a x mais b. Agora, a quadrática é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A representação gráfica de uma função quadrática é uma curva plana denominada parábola. Então, temos aí um exemplo de uma parábola, e essa parábola ela pode tanto ter a concavidade voltada para cima, como apresentado na imagem, como ter concavidade voltada para baixo. E aí nós estudaremos esses dois casos também. Existem conceitos, elementos importantes de uma função quadrática. Esses elementos são os coeficientes de uma função quadrática e as raízes de uma função quadrática. Vamos começar falando, então, dos coeficientes de uma função quadrática. Eu tenho lá a lei de formação, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A função quadrática ela possui três coeficientes, o a, o b e o c. Como eu identifico esses coeficientes? O coeficiente a é o número que multiplica o x ao quadrado. O coeficiente b é o número que multiplica o x. E o coeficiente c é aquele número que aparece sozinho. Nós chamamos ele de termo independente também. Não se prenda à ordem que os números aparecerem na lei de formação, mas ao fato de que o coeficiente a é um número que multiplica o x ao quadrado. O coeficiente b é um número que multiplica o x. E o coeficiente c, o termo independente, é um número que aparece sozinho. Não vai nem multiplicar x ao quadrado, nem x. Vamos agora falar a respeito das raízes de uma função quadrática. Acompanhe no quadro.
Bom, então as raízes de uma função quadrática são determinadas pela famosa fórmula de Bhaskara, popularmente conhecida como fórmula de Bhaskara, dada por x igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2a. Sempre quando você tiver duas letras, uma do lado da outra, ou do lado de um número, eles estão se multiplicando. Então, ali o menos 4 está multiplicando o a e está multiplicando o c. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para determinar as raízes. E o que são as raízes? As raízes de uma função quadrática, nós entendemos como o zero da função afim. São os valores que a parábola corta o eixo x. Então, você tem o eixo x lá na horizontal. A parábola, ela pode passar por dois pontos, cortando o eixo x, pode passar por um ponto ou passar por nenhum. Esses pontos são chamados de raízes. Acompanhe no quadro. Então, eu posso ter três situações. Tenho lá o eixo x e o eixo y. A parábola, ela pode cruzar o eixo x em dois pontos. Nós chamamos de raízes. Isso acontece quando o delta da nossa fórmula for maior do que zero, da fórmula lá de Bhaskara. É o que aparece dentro da raiz. Então, a outra situação é a parábola cortando o eixo x em um único ponto. Então, tem uma raiz só. E isso acontece quando o delta ele é igual a zero. E o terceiro caso ocorre quando a parábola não cruza o eixo x. Quando não cruza, quando o delta é negativo, é menor do que zero. Vamos, então, praticar a determinação das raízes de uma função quadrática por meio de um exemplo. Acompanhe no quadro. F de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Então, nós temos que determinar o quê? Os coeficientes primeiro. Quem é o a? É o número que multiplica o x. Não aparece nada, quando não aparece nada, é 1. Nunca é zero. Quando não aparece nenhum número na frente do x ao quadrado, é 1. O b, que multiplica o x, então é menos 8. E o c é o número que aparece sozinho. É o 12. Determinados coeficientes, substituímos na fórmula de Bhaskara. Então, no lugar do b, colocamos o menos 8. Então, onde tem b, colocamos menos 8. Aonde tem a, colocamos o 1. E onde tem c, substituímos por 12. Assim, nós teremos x igual menos da fórmula, menos 8, mais ou menos raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 12, tudo isso sobre 2 vezes 1. E aí nós resolvemos. Como que nós resolvemos neste caso? Nós resolvemos dentro da raiz, resolvemos os jogos de sinais que aparecem na expressão. Então, neste caso, teremos menos com menos, mais, menos 8 ao quadrado, 64, menos 4, vezes 1, vezes 12, menos 48, o que nos dá, então, x igual 8 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 64 menos 48, dividido por 2 vezes 1, 2. Novamente, 8 mais ou menos. Vamos resolver agora dentro da raiz. 64 menos 48, 16. Sobre 2. Aqui é um mais ou menos. Parecendo um 7, mas é um mais ou menos. Raiz de 16, 4. Veja que aqui nós temos o sinal de mais ou menos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que fazer dois cálculos. Um com o sinal de mais e outro com o sinal de menos. 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. Então, vou chamar de x1.
8 menos 4, 4, dividido por 2, 2. Então, eu faço uma conta utilizando o sinal de mais e outra conta utilizando o sinal de menos, e assim eu consigo determinar as raízes da função quadrática. Vamos, então, agora resolver a terceira situação problema. A área de um retângulo ela é obtida multiplicando as medidas de dois lados consecutivos. No caso da área atual, a medida 300 metros quadrados, ela é obtida multiplicando 20 metros por 15 metros. Tem um retângulo, 20 metros por 15 metros. Como que eu calculo a área? Comprimento vezes a largura. E eu obtenho os 300 metros quadrados. Para calcular a área futura, multiplicamos 20 mais x por 15 mais x. Por quê, professor? Porque lembre-se de que houve um aumento na área. Então, houve um aumento de x metros no comprimento e houve um aumento de x metros na largura. Então, para calcular a área, novamente, eu multiplico 20 mais x por 15 mais x. Logo, a função que relaciona a medida x em metros e a área futura em metros quadrados é dada pelo resultado dessa multiplicação. Então, eu tenho aqui o comprimento e a largura daquele retângulo. Para achar a área, preciso multiplicar. Como nós temos dois termos compostos, eu preciso aplicar a distributiva da multiplicação. Todos os números da direita, todos os termos da esquerda, devem multiplicar todos da direita. Todo mundo se multiplica aí. Então, veja. 20 vezes 15, 20 vezes x, x vezes 15 e x vezes x. Agora, resolvendo. 20 vezes 15, 300. 15x mais 20x, 35x. E x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. Essa é, então, a lei de formação da área. Então, a função investimento, ela é obtida multiplicando R$ 725,85, valor do metro quadrado, pela área que será acrescida. Como assim? Lembre-se, existia uma área, a área inicial, 300 metros quadrados. A ideia é aumentar. Então, aumenta na largura e aumenta no comprimento. O investimento, ele é só para o aumento, para a área que nós estamos aumentando. Os 300 metros quadrados já está lá, eu não vou investir nessa área, só no que aumentar. Por isso que eu preciso pegar a expressão da anterior, a lei de formação anterior, A de x, que é a área total, e subtrair 300 metros quadrados. Eu preciso tirar os 300 metros quadrados. Por quê? Porque aí o que sobrar, sim, eu vou multiplicar por R$ 725,85. Não faz sentido considerarmos esses 300 metros quadrados na multiplicação pelo investimento. Por isso, eu preciso subtrair. Subtraindo, então, teremos a expressão da área menos 300, e aí vou multiplicar depois por 725,85. 300 menos 300, zerou. Então, eu vou multiplicar o que sobra por 725,85. X ao quadrado vezes 725,85 é igual a 725,85x ao quadrado. 35x vezes 725,85, 25.404,75x. Essa é a lei de formação do investimento. Então, nós já temos a lei de formação para a área e nós temos a lei de formação para o investimento. Vamos, então, esboçar os gráficos dessas funções. Acompanhe no quadro. Vamos considerar x sendo 0, ou seja, 0 metros aumentando na largura e no comprimento, 1 metro de aumento, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Substituindo esses valores no lugar do x, nós obteremos os correspondentes em y, tanto para a área quanto para o investimento. Então, você vai lá na lei de formação da área, substitui o x por 0, você obterá o quê?
300, a área não vai mudar. E o custo? Nenhum, se não houve aumento. Se você substituir o x por 1, ou seja, indicando que terá um aumento de 1 metro no comprimento e um aumento de 1 metro na largura, a área do galpão vai passar a ser 336 metros quadrados. E o investimento, R$ 26.130,60. E assim a gente faz para os demais casos. Representando no plano cartesiano, teremos uma reta para o primeiro caso, para a área, e teremos uma parábola para o investimento. Não parece uma reta, mas é porque ali é só uma parte do gráfico. O gráfico todo, ele não coube nessa imagem. Eu fiz um recorte. E aí tem que começar no zero, porque não faz sentido aumentar um valor negativo no comprimento e na largura. Por isso eu começo no zero e sigo aí infinitamente. Uma outra questão proposta na situação problema 3 é que você determine o valor de x para que a área do galpão passe a ser de 750 metros quadrados. Vamos então resolver mais essa questão. Acompanhe no quadro. Então eu preciso que a área seja igual a 750 metros quadrados. Então eu igualo a expressão algébrica da área, x ao quadrado mais 35x mais 300, eu igualo a 750. Eu não posso, neste caso, aplicar a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque para aplicar a fórmula de Bhaskara, eu preciso que do lado direito da igualdade eu tenha o valor zero. A fórmula ela é aplicável quando a expressão está igualada a zero. O que eu faço para igualar a zero? Passo o 750 para o lado esquerdo. Se eu passar o 750 para o lado esquerdo, eu terei x ao quadrado mais 35x mais 300 menos 750. Era positivo, passou negativo. 300 menos 750 eu posso resolver. Quanto que dá? Menos 450. Então essa é a equação do segundo grau para a qual eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Então veja. É a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o famoso delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Se você quiser calcular o delta separado e depois substituir aí na fórmula, você pode também. Bom, para fazermos as substituições, nós precisamos determinar os coeficientes que pedem aí na fórmula de Bhaskara. Eu preciso do A, eu preciso do B e eu preciso do C. Por isso que é fundamental que você determine corretamente esses coeficientes. Então, veja, o A é igual a 1. Quando não aparece nada na frente do x ao quadrado, é 1. O B, 35. E o C, menos 450. É o número que aparece sozinho. Substituindo na fórmula, veja, no lugar do B, 35. Onde tem B, põe 35. Aonde tem A, põe 1. E aonde tem C, menos 450. Depois nós resolvemos o que tiver que resolver. 35 ao quadrado é igual a 1.225. Essa multiplicação, 4 vezes 1 vezes 450, dá 1.800. Positivo porque tem jogo de sinal, preste atenção. Menos com menos na multiplicação dá mais. Então tem dois sinais negativos aqui se multiplicando. Por isso o resultado vai ficar positivo. Então 35 ao quadrado, 1.225. Essa multiplicação vai resultar em 1.800. 2 vezes 1 é 2. E aí o menos 35 só repetiu. Então nós resolvemos as contas que tinham para resolver. E agora, 1.225 mais 1.800, que está dentro da raiz, é igual a 3.025. Então essa soma é 3.025. A raiz quadrada desse valor é 55.
Então, vamos substituir também. Teremos menos 35, mais ou menos 55 sobre 2. E esse mais ou menos, o que significa? Significa que você precisa fazer duas contas, uma com sinal de mais e outra com sinal de menos. Com o sinal de mais teremos menos 35 mais 55, 20. Você deve 35, tem 55, o que sobra? Sobra 20. Dividido por 2, 10. Você deve 35, deve 55, então você deve 90. Dividido por 2, menos 45. Jogo de sinal é só na multiplicação e divisão. Nesse caso, nós não temos nem multiplicação nem divisão na parte de cima. Por isso que não tem jogo de sinal. Eu penso como se fosse dívida. O valor menos 45, eu vou desconsiderar. Por que eu vou desconsiderar? Porque não faz sentido falar em aumento negativo. Vou aumentar menos 45 metros no comprimento ou na largura. Não faz sentido. Por isso, nós consideramos apenas x sendo igual a 10 como resposta para determinarmos a área igual a 750 metros quadrados no galpão. E assim nós resolvemos a terceira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Vamos conhecer agora a quarta situação problema. Acompanhe no quadro. Seu sócio quer agora recuperar parte do investimento aumentando o preço de vendas dos bonés. Atualmente são produzidos e comercializados 2.400 bonés por mês, vendidos por R$ 30 cada. Para que tudo ocorra de modo planejado, ele se adiantou e fez uma pesquisa junto aos consumidores, estimando que, para cada X reais acrescidos no preço de cada boné, são vendidas 2.400 menos 60x unidades por mês. Essa informação já é dada no enunciado da situação problema 4. Qual deve ser o preço de cada boné para que a receita seja a maior possível? Neste quarto momento, nós continuaremos a falar da função quadrática, porém, de um modo específico, falaremos dos pontos de máximo e dos pontos de mínimo de uma função quadrática. Acompanhe comigo no quadro. Máximos e mínimos. Seja a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c uma função quadrática. Se o a for maior do que zero, aquele número que multiplica o x ao quadrado, se ele for maior do que zero, ou seja, positivo, o gráfico tem concavidade voltada para cima e o seu vértice é seu ponto mais baixo. O que isso significa? Significa que a concavidade é para cima. Se é para cima, tem um número que é um ponto que é menor que todos os outros. Esse ponto nós chamamos de ponto de mínimo. É o mínimo da parábola. Agora, se a for menor do que zero, ou seja, for um número negativo, o gráfico terá concavidade voltada para baixo. Veja, se é para baixo, só pode ter ponto de máximo. Tem um ponto que é maior que todos os outros. Então, tem um ponto de máximo. Então, se o número que multiplicar o x ao quadrado for positivo, concavidade voltada para cima e terá ponto de mínimo. Se o a for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade é voltada para baixo e teremos um ponto de máximo, um ponto que é maior que todos os outros.
Vamos aplicar esse conceito, esse conhecimento em um exemplo. Acompanhe no quadro. Dada a função f de x igual x ao quadrado mais 6x mais 5, faça o estudo dos sinais e determine se f possui um valor máximo ou um mínimo e especifique esse valor. Então, por onde nós começamos? Analisando o a. Quem é o a? Quem está multiplicando x ao quadrado? Não tem nenhum número ali na frente, então é 1. 1 é maior do que 0? É positivo. Se é positivo, eu tenho que essa função terá um ponto de mínimo, porque a concavidade será voltada para cima e terá ponto de mínimo. Agora, que ponto é esse? Como que eu faço para determinar? Nós vamos utilizar uma fórmula. Mas lembre-se que um ponto ele possui duas coordenadas. Vou chamar aqui de ponto P. Nós chamamos de x do vértice e y do vértice. Para determinar esse ponto de mínimo, eu preciso descobrir o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice eu determino por meio da fórmula menos b sobre 2a. Quem é o b? b é o 6, é o número que está multiplicando o x. Então, eu vou substituir. No lugar do 6, do b, eu coloco 6. Então, menos 6, o menos já é da fórmula, sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? É 1. Menos 6 dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2, nos dá menos 3. Então, o x será igual a menos 3. Se você descobrir o x do vértice, é só você substituir lá na lei de formação da função x por menos 3. Veja, f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado mais 6, que multiplica menos 3, mais o 5. Onde tinha x, substituir por menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais 6 vezes menos 3 dá quanto? Menos 18. Lembre-se do jogo de sinal. Mais com menos, menos. E aí mais 5. Você tem 9. Tira 18, fica devendo 9. Então, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4. Então, esse é o... Eu já consigo agora determinar o ponto de mínimo. O ponto de mínimo, então, terá coordenadas menos 3 para o x e menos 4 para o y. Esse é o nosso ponto de mínimo. Acompanhe agora no quadro a representação gráfica dessa função e o ponto de mínimo. Acompanhe no quadro. Então, temos aí a representação gráfica. Veja que o ponto de mínimo ele é determinado pelo menos 3 no x e o menos 4 no y. Agora, nós já podemos resolver a situação problema 4. Considere que o preço do boné, que atualmente é de R$30, seja acrescido em x reais. O novo preço será 30 mais x. Teve um acréscimo de x. Com o boné nessa faixa de preço, são vendidas 2.400 menos 60x unidades, como já dito no enunciado. Lembre-se de que a função receita ela é obtida multiplicando a quantidade vendida pelo preço. A receita sempre é a quantidade vezes o preço. Então, a quantidade é dada por essa expressão, 2.400 menos 60x. E o preço é dado por essa, 30 mais x. Dois termos compostos. Eu preciso fazer a distributiva. Os termos da esquerda vão multiplicar todos da direita. Ou seja, o 30 vai multiplicar essa expressão toda e o x também vai multiplicar toda a expressão. Multiplicando, teremos 30 vezes 2.400, 72.000. 30 vezes menos 60x, menos 1.800. X vezes 2.400, 2.400x, faltou o x aqui. Coloque aí no seu material. X vezes menos 60x, menos 60x ao quadrado.
Nós podemos aqui ainda agrupar termos semelhantes. 1.800x menos 1.800x mais 2.400x é igual a 600x. Então, nós podemos escrever a lei de formação da receita, da função receita, do seguinte modo. R de x igual a menos 60x ao quadrado mais 600x mais 72.000. O A é o número que multiplica x ao quadrado. O A é negativo. Veja, é menor que zero. Se ele é negativo, teremos ponto D máximo. Por quê? A concavidade será voltada para baixo. Por isso, ponto D máximo. E como que eu determino o valor do x da função, né? Que representa a quantidade de bonés a serem vendidos? A fórmula, x do vértice igual a menos b sobre 2a. Quem é o b? 600. Por isso, no lugar do b, substituo por 600. O a, menos 60. Só substituir. Agora vamos resolver. 2 vezes menos 60, jogo de sinal, mais com menos, menos. Por isso dá menos 120. 2 vezes 60, 120, mais com menos, menos. E aí o menos 60, repetir. Menos 600 dividido por menos 120 dá 5 positivo. Por quê? 600 dividido por 120 é 5, menos com menos é mais. Lembre-se, jogo de sinal na multiplicação ou divisão. O novo valor do boné será, então, de R$ 35. E assim nós resolvemos a quarta situação problema e eu convido você agora a novas situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Acompanhe comigo no quadro uma nova situação. O lucro de uma empresa na venda de determinado produto é dado pela função L de Z menos 4z ao quadrado mais 100z menos 80. Veja que aqui eu não estou usando a letra X, para forçar você a entender que eu posso utilizar qualquer letra do alfabeto para representar uma variável. Aqui eu quis usar a letra Z. Onde Z, o que é Z? Representa o número de produtos vendidos e L de Z é o lucro em reais. Determine a quantidade de produtos, ou seja, determine Z, que deve ser vendida para se obter o lucro máximo. Eu não quero, então, saber o lucro máximo. Eu quero saber a quantidade de produtos que deve ser vendida para se obter esse lucro máximo. Eu quero a quantidade de produtos. Então, vamos à resolução. Preciso determinar o Z do vértice. Qual é a fórmula? Menos B sobre 2A. Quem que era o B? B menos 100. O B era 100, corrigindo. Que é o número que estava multiplicando o Z. O A, menos 4. Então, menos 100 sobre 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 100 dividido por menos 8 é igual a 12,5 positivo, porque menos com menos é mais. Então, essa é a quantidade de produtos que deve ser vendida para se obter o lucro máximo. Então, lembrando aqui que a nossa lei de formação, L de Z, igual menos 4z ao quadrado mais 100z menos 80. O A, menos 4, então substituir no lugar da fórmula
o A por menos 4 e o B 100, que está multiplicando o x. Também substituir lá no lugar do B por 100. O menos que ficou ali do lado na frente do 100 já é da própria fórmula. Se eu quiser saber o lucro, qual é esse lucro máximo, o que eu faço? Eu posso pegar a lei de formação, substituir o Z por esse valor de 12,5 e aí eu descubro o lucro máximo. Você obterá 545. E assim nós resolvemos essa nova situação e agora eu deixo um momento para que você encaminhe as suas dúvidas, os seus inquietamentos a respeito dos conceitos tratados nessa aula. Logo eu retorno. Bom, entre as perguntas encaminhadas, nós temos a respeito da função quadrática. Vou explanar um pouco alguns conceitos importantes da função quadrática. Acompanhe comigo no quadro. Então, a função quadrática é a função que tem por lei de formação f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A função quadrática ela é representada graficamente por meio de uma parábola, com concavidade voltada para cima ou para baixo. Se a concavidade for voltada para cima, teremos um ponto de mínimo. Se for voltada para baixo, teremos um ponto de máximo. Como que eu sei se a concavidade é para cima ou para baixo? A partir do A. Se o A for maior do que zero, ela é para cima e tem mínimo. Se o A for menor do que zero, ou seja, negativo, será para baixo e assim teremos um ponto de máximo. Determinamos o x do vértice por meio da fórmula menos b sobre 2a. E as raízes, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara vista anteriormente. Espero poder ter contribuído com a construção dos seus conhecimentos a respeito do conceito de função afim, função quadrática. Agradeço a sua participação e agora eu convido você a assistir o vídeo de encerramento desta aula. Seja bem-vindo de volta! Chegamos ao fim da unidade 1 de Matemática Instrumental. Nessa unidade, você conheceu a função afim e a função quadrática. Vamos relembrar? Você aprendeu que função é uma relação matemática que associa uma variável independente a outra dependente, como quando abastecemos o carro ou fazemos compras no supermercado. O valor a ser pago está em função da quantidade que é abastecida ou comprada. Recordou os conceitos de conjunto, elemento e pertinência. Você compreendeu como é constituído um produto cartesiano e que plano cartesiano é um sistema de referências formado por duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical, que se cruzam em um determinado ponto. Você conheceu a função afim e conferiu que ela é representada da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, e que a e b são números reais.
Você viu que esse tipo de função é utilizado, por exemplo, em um taxímetro. Em seguida, você descobriu que o gráfico de uma função afim é uma reta. Você estudou também sobre a função quadrática e conferiu que ela é representada da seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você viu que, nesse caso, a, b e c são números reais. Além disso, conheceu a representação gráfica de uma função quadrática, uma parábola. Você descobriu que, numa função do tipo f de x é igual a ax mais b, o coeficiente a é chamado de coeficiente angular. Já o coeficiente b é denominado de coeficiente linear. Por fim, entendeu o conceito de uma função constante, os zeros da função quadrática, vértices, concavidades e extremos e aprendeu a analisar o sinal de uma função. Conforme proposto na situação geradora de aprendizagem dessa unidade, você, como dono de uma fábrica de bonés, buscou utilizar funções e gráficos matemáticos para melhor administrar sua empresa e maximizar seus lucros. Na SP1, você teve que pensar sobre como agilizar os cálculos das receitas para diversas quantidades de bonés comercializados, utilizando uma planilha, e descobrir se a partir das vendas de determinadas quantidades de bonés, a empresa obteve lucro ou prejuízo. Nessa SP, você compreendeu as relações e funções como subconjuntos de um produto cartesiano, identificou o domínio e a imagem de uma função, além de ter aprendido a representá-la por meio de um gráfico, pensando no uso das funções em problemas práticos. Já na SP2, você precisou montar uma apresentação para convencer seu sócio a aumentar os investimentos na fábrica e expandir o negócio por meio de um estudo sobre as finanças da empresa. Para motivá-lo a embarcar na empreitada, você viu que um gráfico que mostrasse os possíveis lucros seria a forma mais eficiente. Para convencê-lo, você aprendeu a construir funções que expliquem fenômenos práticos e a usar essas funções para resolver problemas, utilizando tanto a abordagem algébrica quanto a gráfica. Em seguida, na SP3, foi a vez do seu sócio tentar convencê-lo a ampliar o negócio ainda mais com o aumento do espaço físico da fábrica. Como ele mesmo não entende muito do assunto, pediu para que você determinasse a medida que deveria ser acrescida e o custo desse investimento. Assim, você descobriu como estruturar funções quadráticas para a resolução de problemas práticos e como utilizar a análise gráfica para a compreensão de problemas. Finalmente, na SP4, você viu que, devido à ampliação da empresa, seu sócio quer agora recuperar parte do investimento, aumentando o preço de venda dos bonés. Tendo como objetivo a maior receita possível, seu desafio foi determinar qual deveria ser o preço de cada boné. Durante esta SP, você entendeu como aplicar os conceitos de máximo, mínimo e a análise do sinal da função quadrática aos problemas do dia a dia. E os conhecimentos recém-adquiridos não têm sua aplicação limitada às situações que você acabou de ver. Pelo contrário, aposto que você agora é capaz de aplicar o que sabe sobre função afim e função quadrática em novos e diversos contextos. Por exemplo, imagine que determinada loja vende cada unidade de um produto por R$20 e promete que, se o comprador adquirir 50 unidades ou mais, ganha 10% de desconto. Nesse caso, qual é a função que relaciona a quantidade comprada com o valor a ser pago? E qual o valor a ser desembolsado na compra de 82 unidades? E aí, o que acha? Veja esse outro caso. Um experimento de física consiste em lançar dois projéteis, A e B, distantes 70 metros um do outro. Cada um deles descreve uma trajetória. Os dois irão se chocar a 2 metros de altura no ponto C, a uma distância horizontal x do ponto de partida de A. A questão é: a qual distância do ponto de partida do projétil A vai ocorrer esse choque? Antes de finalizarmos, eu tenho 2 dicas de livros muito bons, a partir dos quais você pode aprofundar seu aprendizado. O primeiro chama-se Funções para Modelar Variações, uma preparação para o cálculo, de autoria do professor norte-americano Eric Connelly. E o segundo é o livro Conversando sobre Funções, Fórmulas, Gráficos, Tabelas e Contagens, da professora Cristiane Mazur.
Procure por eles na internet, em sebos e em livrarias. É isso aí, a unidade 1 acabou. Consulte sempre seu livro didático. Não se esqueça do material complementar e, para aprofundar-se, cheque as demais fontes bibliográficas. Antes de passar à unidade 2, vá até o seu ambiente virtual e responda aos questionários das pré e pós-aulas, ok? Bons estudos e tchau!